Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho a mensagem profética para a sua vida. Antes de entrarmos no texto, como sempre, humildemente eu te peço, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem, toque o sininho para sempre receber novas notificações. Ajude-nos a fazer com que esta obra venha expandir e crescer. O reino de Deus precisa ser estabelecido. Vamos meditar em João 13, 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Era uma noite de festa em Jerusalém, era Páscoa. Havia um cenáculo, uma sala preparada. Os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, começam a entrar nessa sala um a um. Um a um vão sentando na mesa, de um lado, de um outro. E quem sabe, o mestre chega por último e se assenta. Na parede, eles veem uma toalha pendurada. Era costume da época, era a cultura da época. O servo dos servos tinha que lavar os pés dos visitantes. Estando eles assentados naquela mesa, nenhum deles teve a ideia brilhante de se colocar como servo dos servos e lavar os pés, principalmente do mestre. Porque o mestre era o ensinador deles. O mestre discipulava eles, passava experiências para eles. O mestre ensinava eles. O mestre trazia para eles a cada dia um amadurecimento. Então, o certo era que um dos discípulos se manifestasse, pegasse aquela toalha, uma bacia com água e lavasse os pés dos demais e principalmente do mestre. Ele não era servo dos servos. A posição dele não era essa. E eu acredito que naquela mesa ali, Jesus poderia indagar. É claro que era propósito para se cumprir as escrituras que ele lavasse os pés dos discípulos. Eu estou aqui conjecturando. Pedro, você não vai fazer a tarefa de lavar os pés dos demais? Afinal, eu tenho o pressentimento que eu vou te dar a chave da igreja, você vai ter muita autoridade. Será que você não tem aprendido comigo as lições sobre obediência, sobre humildade, amor, temperança, domínio próprio? Eu tenho ministrado para vocês sobre os frutos do Espírito. Ele não indaga o comportamento de ninguém. Ele não diz para João, discípulo do amor: João, mas você é o discípulo do amor, você fica com a cabeça reclinada aqui no meu peito e ouve o pulsar do meu coração. Eu tenho ensinado lições preciosas para todos. E você, sendo discípulo do amor, não vai ter essa humildade de lavar os pés dos restantes dos apóstolos, e principalmente do meu, porque eu sou o mestre. Eu não sou servo dos servos. Eu sou o mestre. Você é o discípulo do amor, João. Você não vai lavar os pés dos apóstolos, e principalmente os meus? Não. O mestre não indaga ninguém, não confronta ninguém. E isto sim é humildade. Que humildade que ele tinha? Ele poderia confrontar. Ele ensinava os seus discípulos, ele dava lições preciosas para os seus discípulos a cada dia, de humildade principalmente, de ter um comportamento diferente, de ter amor, de ter domínio próprio, de ter os frutos do Espírito entranhados dentro de si. Mas ele não faz nada. Eles se assentam ali e de repente ele faz o papel de servo dos servos, se levanta, pega aquela toalha e começa então a lavar os pés dos discípulos. As mãos que fizeram montanhas, lava agora a sujeira dos pés dos discípulos. Os dedos que formaram estrelas, neste momento, massageia o arteiro dos discípulos. Dá para você entender isso? E os discípulos estão fazendo que papel? Estão fazendo o papel de Lucas 17,
10. Depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, deveriam dizer assim: nós somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nos foi mandado. Deu para compreender? Jesus sentado àquela mesa, ele não precisava nem mandar. Um deles, dois deles, eu não sei, mas alguém teria que ter tido essa ideia, já que aprendiam tanto com o mestre, já que tinham tantas lições preciosas, já que eram tão discipulados por ele, já que viam ele curar o cego, o coxo, o paralítico, o atormentado de espírito. Um deles, no mínimo, tinha que se levantar e fazer a tarefa de lavar os pés. Ele tinha que ser servo dos servos. Mas nesse momento, o que eles estão sendo? Servos inúteis. Isso acontece com todos nós, a partir de mim. Quando nós temos uma visão de Deus, Deus nos dá uma visão para irmos em certo lugar, para irmos de encontro a uma alma, nós temos aquela visão, ficamos impactados, nós fazemos o que foi mandado, nós vamos lá e abençoamos aquela alma. Quando vem um profeta movido pelo Espírito de profecia, profetiza na nossa vida que nós temos que fazer algo diferente para o Senhor, e ele dá ali toda a narrativa de tudo que nós temos que fazer, nós ficamos impactados. Deus falou para fazer, nós vamos fazer, nós vamos lá e fazemos então. Nós nos doamos desse projeto. Quando nós temos um sonho profético, Deus nos mostra uma direção a ser tomada. Nós ficamos impactados, nós vamos lá. E nós vamos nessa direção. E nos alegramos. Olha, Deus mandou fazer isso. Deus me revelou isso. Deus falou para mim ir nesse lugar. Deus falou para mim iniciar um ministério. Nós fazemos. Mas só fazemos o que é mandado. E Deus gostaria que nós viéssemos fazer algo, não para surpreender Ele, não para impressionar, que isso não acontece. Mas para chamar a atenção dEle e fazer algo diferente sem Ele mandar, sem Ele revelar. E isso estava ocorrendo ali, na mesa. Os discípulos, eles poderiam ter feito algo diferente. Algum deles poderia ter pegado aquela toalha e ter feito o papel de servo dos servos, lavado os pés dos outros apóstolos e principalmente do mestre. Mas o mestre que fez isso. E eu quero dizer para você algo. O mestre que estava lavando aqueles 12 pés, ele sabia que aqueles 12 pés seriam os mesmos 12 pés que iriam o abandonar e o trair. Porque quando os guardas vão prender ele, todos os apóstolos se afugentam, abandonam ele e o traem. Judas, naquela mesma noite, já iria o trair. Os outros discípulos, quando os guardas fossem acometê-lo, iriam abandonar ele e trair. O que quer dizer isso? Ele estava perdoando os apóstolos antes que os apóstolos viessem pecar contra ele. Isso é amor. Você teria coragem de abraçar e beijar uma pessoa que traiu você? Uma pessoa que na sua presença te abraça, te beija, te honra, mas que sempre, quando ela está longe de você, outras pessoas vêm dizer para você que ela calunia, que ela diz que você é um João Ninguém, que você está sem direção, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você é reprovado, que Deus não te usa, que você não paga o preço, que você não faz a diferença, que você é um mau caráter, que você é um interesseiro, uma interesseira. Você abraçaria essa pessoa? Você honraria essa pessoa como Jesus honrou, lavando os pés dos discípulos? É complicado, não é? Então ele estava lavando os pés de 12 apóstolos que ele já sabia que daqui a alguns dias iriam abandonar ele e trair ele. Perdoou antes que eles pecassem. Isso é um amor verdadeiro. É difícil, é complicado, mas é esta a obra que Deus quer fazer em nós, fazer com que nós venhamos ter esse quebrantamento. Eu não sou totalmente aperfeiçoado nessas áreas, tenho certeza que muitos não são, porque é difícil. Você amar quem te trai, quem te calunia, quem zomba, quem ri, quem debocha de você. Não é fácil você ser traído por alguém. E um dos apóstolos, que foi Judas, que eu disse que no mesmo dia traiu ele, chegou nele dessa maneira: mestre, deu um beijo
no rosto dele. Sabe o que Jesus disse para ele? Aqui vieste, amigo. Jesus sabia que ele era o traidor. Antes dele vir com os soldados, Jesus já sabia antes da sua onisciência, que ele um dia iria trair ele com os soldados. Jesus já sabia que ele viria e daria um beijo hipócrita, mas Jesus chama ele de amigo. Você pode compreender a grandeza desse amor? É o amor de 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então ele verdadeiramente suportou mesmo fingimento, falsidade, hipocrisia, levante, crítica, zombaria. Ele realmente é amor. Ele viveu isso. E ele disse amigo para ele. Meu Deus, é algo muito profundo isso. Eu quero dizer para você que nas igrejas acontece isso de uma forma diferente. Pessoas passam por várias igrejas, são ensinadas, doutrinadas ali, recebem alimento, crescem espiritualmente, amadurecem. Só que chega um dia da vida que o Senhor traz uma revelação. Os propósitos do Senhor são insondáveis. Acabou o seu tempo aqui. Direciona para um outro lugar. Você tem que entender o chamado da pessoa. Se é evangelístico, se é missionário, ele tem que fazer rastro. O Senhor traz essa revelação. O que muitos líderes fazem? Chamam ele de amigo? Não. Até despedem, mas amaldiçoam. Não vou dar a bênção. Eu não vou profetizar vitória para você. Você está nos abandonando. Você está nos traindo. Você está virando as costas. Nós te ajudamos. Nós oramos por você. Joga na cara. Nós jejuamos. Noites e madrugadas orando por você. Você cresceu aqui. Você amadureceu aqui. Você hoje é um pastor, é um pregador, uma pregadora, porque nós pagamos o preço. Olha só. Que mediocridade. Abençoa e deixa aí. Está indo embora um João, um José, um Ricardo, uma Márcia, uma Maria. Abençoa e deixa aí. Libera na paz. Porque Deus vai enviar 3 vezes mais para você discipular de novo. Isso acontece muito. Jesus sabia que os apóstolos iriam voltar. Nós, é diferente aqui. Nós discipulamos, nós ensinamos. Mas quando o Senhor tira de um lugar, Ele, que é o dono da alma, Ezequiel diz, todas as almas são minhas. As almas são dele. Não é de domínio de nenhum líder. Nós somos chamados para discipular. Nós somos chamados para ensinar e influenciar. Não dominar. Nós temos que dominar os animais. Deus disse lá em Gênesis, né? Dominai os animais, répteis, os gatos. Domínio é sobre o animal, irracional. Agora, sobre pessoas que têm inteligência, eu não posso ter domínio não, não posso tentar manipular não. Porque se você vê algum líder que tenta manipular, que tenta prender você, que tenta coagir, que tenta se impor, ter o domínio sobre você, ele não é um líder, ele é um bruxo ou uma bruxa. Eu falo com toda a autoridade do nome de Jesus. Porque o líder tem que influenciar. Jesus influenciava. E os seguidores, quando ele dava a palavra, vem, segue-me, já estavam influenciados por ele. Já tinham visto ele pregar, já tinham visto o estilo dele, já tinham visto como ele tinha amor, então seguiam ele, porque ele era influente, não dominador. Que nós venhamos ficar com essa mensagem no coração. O Senhor tem algo em nossas vidas, em nossos ministérios, mas que nós venhamos ter amor para compreender, perdoar antes que nós venhamos ser traídos. Fique com essa mensagem.